Cheque Mais Notícias. Agora são 7h06. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, voltou a causar polêmica durante o julgamento do habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. Entre outras barbaridades, ele resolveu bater firme no juiz federal Sérgio Moro. Conta aí, Mark. O Supremo decidiu, Denê, que não vai analisar o pedido de habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. Isso porque o pedido é anterior à condenação de Palocci pelo juiz Sérgio Moro. O placar ficou em 6-5, o voto de desempate foi da presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia. Votaram para dar liberdade ao ministro Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo e Gilmar Mendes, que criticou o juiz Marcelo Bretas, que conduz a Lava Jato lá no Rio de Janeiro. Segundo Gilmar Mendes, o magistrado entrou na justiça para receber o auxílio moradia, mesmo sendo casado com uma juíza. Ele também criticou duramente o juiz Sérgio Moro. Entendeu? Olha, é impressionante a que ponto chegou a degradação intelectual do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O ouvinte é testemunha. Eu sou um fã do ponto de vista técnico do ministro Gilmar Mendes quanto à sua compreensão do direito constitucional. Mas o que ele tem feito nos últimos meses para defender os seus amigos que estão sendo alvo da lei penal, porque a partir do momento em que a Lava Jato passou a dar efetividade à lei penal, de levar para a cadeia os poderosos, o ministro Gilmar Mendes já mudou de posição quanto ao início do cumprimento da pena. O ministro Gilmar Mendes transformou seus votos jurídicos em discursos políticos e agora partiu a uma interpretação do fato que é divorciada da realidade. O ministro Gilmar Mendes, na companhia dos de sempre, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo, Dias Toffoli, formou-se uma espécie de bancada da impunidade. A bancada da impunidade no Supremo Tribunal Federal tem como líder o ministro Gilmar Mendes. O que ele fala no voto inteiro, ele em determinado momento passa a atacar também os procuradores da República, né, Mark? Exatamente, Daniel. Ele acusou pessoalmente o procurador da República, Diogo Castor, que é um dos procuradores da Lava Jato, de corrupção. O Gilmar Mendes disse que o irmão do procurador seria advogado e estaria atuando em caso da Lava Jato, que seria corrupção na visão do ministro e inclusive uma ilegalidade. Nesse caso em específico, o ministro Luiz Fux disse que a acusação é muito séria e que inclusive vai pedir uma investigação sobre esse caso. Pois é, se o ministro Gilmar Mendes tinha essa informação, ele deveria ter aberto uma notícia crime, em vez de dar discurso de natureza política no plenário do Supremo Tribunal Federal. Não, eu vi uma notícia ontem, não dá para se levar a sério no que toca ao sucesso do pedido. Mas o jurista Modesto Carvalhosa entrou com um pedido de impedimento do ministro Gilmar Mendes. Ele pede o impeachment do ministro Gilmar. Isso não vai prosperar, não vai andar, não funcionará no sentido que gostaria o Modesto Carvalhosa, mas o que acontece na conduta do ministro Gilmar Mendes e que nos atinge diretamente no estado do Paraná, porque ataca a Lava Jato e ataca a independência do juiz federal Sérgio Moro e dos procuradores da República, do Ministério Público Federal na força-tarefa da Lava Jato, é absolutamente lamentável. O ministro Gilmar Mendes, que ajudou a fazer o serviço para tirar o corrupto do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral de Curitiba, mandou para o Rio de Janeiro, achou que voltaria lá para o Rio para comer camarão na cela e não deu, né, Mark? Não deu não, Deninha. Cabral deu com os burros na água, como se dizia lá na minha terra. Ele achou que ia voltar lá pro presídio de Benfica, onde, como você lembrou, ele tinha benefícios, mas não, saiu daqui de Curitiba e voltou para Bangu 8. O entendimento lá no Rio de Janeiro foi que ele já está condenado, está cumprindo pena, então tem que ir para um presídio onde estejam presos condenados. Bangu 8. Sabe aqueles presídios que aparecem na televisão? Os caras tiram a mão para fora e fazem sinal de mais assim, porque tá lotada a cela? Bangu 8 tá assim, Daniel. Meu Deus do céu. Mas pois ele quis sair daqui, não quis? Tentaram manobrar, não tentaram manobrar? Exato. Tá aí o resultado. Mas a defesa dele ficou braba, Daniel.
diz que vai entrar com aí recursos, porque o Supremo foi claro que Cabral teria que voltar para Benfica e não para Bangu 8. Daí agora eles vão tentar dar o jeito de dar o benefício desejado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. 7h11 agora. Prioridade do ouvinte na abertura do Jornal, Mark. Denia, rapidinho, só antes do ouvinte, a Polícia Federal está nas ruas, viu? Está em curso a Operação Rizoma. São 140 policiais federais que cumprem, além de 10 mandados de prisão preventiva, 21 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Os policiais procuram aí informações e prendem pessoas ligadas à corrupção em fundos de pensão, em especial no Postales, que pertence aos funcionários dos Correios, e ao SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, ligado à Receita Federal. Portanto, Denia, quem era lesado nesses casos eram os trabalhadores que depositavam todo mês o dinheiro lá para aposentadoria, ia lá os espertalhões e metiam a mão em tudo. E olha o tamanho do Estado, né? O Estado brasileiro faz serviço de entrega postal, os Correios são estatais, nós temos um serviço de processamento de dados que é do governo, a exploração do petróleo é do governo, a empresa que administra aeroporto é do governo. Enquanto nós não diminuirmos o tamanho do Estado brasileiro, vai sempre pipocar esquema de corrupção. Nós temos um Estado que é do tamanho de um elefante. E aí nós temos o problema do tamanho de um elefante. Ou a gente muda na origem, ou nós viveremos, nós, os nossos filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos, a tratar pontualmente de casos de corrupção que vão ter lugar dentro do Estado brasileiro. Essa matéria de agora, dessa operação da Polícia Federal, mais do que a prisão desses corruptos, a gente precisa olhar no sistema que foi organizado. Um modelo de corrupção para lesar os trabalhadores de duas estatais. Não tem como dar certo. Daniel. Se nós não mudarmos a origem, não vai funcionar. E um dos presos é Marcelo Sereno, petista, homem de confiança de José Dirceu. São sempre os mesmos, né? Por falar em petista, Mark, você vai pedir para mudar a vinheta aí na rádio para acrescentar algum nome novo? O que você está pensando em fazer aí? Um nome novo? Não entendi. Sim, de repente Mark Lula. Ah, entendi. Virou moda agora, né? Você viu? Mas quando eu li aquele documento com o pedido da senadora Gleice Hoffmann para que ela passe a se chamar Gleice Lula, eu não, além do folclore e do ridículo, porque é uma posição absolutamente bobona, tosca, algo que beira o infantil, eu acho que no jardim de infância há mais maturidade do que esse pedido dos parlamentares do PT. E aí eu fiquei abismado também com a resposta que foi dada pelo Senado. O Senado disse, olha, não tem como pôr no painel eletrônico porque nós só trabalhamos com 2 nomes. E aí a resposta da senadora Gleice, tá bom, então eu quero ser Gleice Lula. Dá pra acreditar? E além da Gleice tem o Lindenberg e Lula também lá agora. E o problema também tá quem é contra, porque daí o pessoal começou a querer colocar o Moro ou o Bolsonaro no nome também. Aí parece um colégio, sabe colégio quando começa a tretinha no colégio? Isso, aquela competição dos meninos contra as meninas. É uma tretinha assim, no colégio, sabe? Aí aquele jogo de vôlei da educação física, que daí fica as meninas ali, daí começa a tretinha. É isso. É tão ridículo quanto. A gente não tem uma fala de um dos senadores. Eu tirei o print e mandei ontem no grupo. Tem sim, tem o Lindenberg Farias que falou, ele tentou se explicar e, na verdade, ele explicou por que quer colocar Lula no nome. E aí, Daniel? E aí que o senador Lindenberg Farias acha que está usando alguma coisinha, não é possível. Porque a fala, ela é um despropósito de A a Z, do começo ao fim. A prisão de Lula, ela é legal, ela segue e seguiu o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Ele foi julgado por um juiz de primeira instância, o juiz federal Sérgio Moro. A sentença do juiz Moro foi confirmada por 3 desembargadores
do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, mais do que uma confirmação, houve o aumento da pena de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês. Ele entrou com pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, perdeu por 5-0, e o seu pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal foi derrotado também. O desrespeito que o PT tem com a independência do Poder Judiciário, de chamar de golpe, de afronta à democracia, nos demonstra que democracia para o PT é somente a democracia que faz as vontades do Partido dos Trabalhadores. Não há prisão ilegal, não há nada disso, e ainda nós precisávamos coroar esse tipo de declaração absurda. E coroamos a declaração absurda de que maneira? Com o pedido de mudança de nome, para colocar Lula no painel eletrônico. Isso é tão ridículo e, como diz o meu querido amigo Jonatas Lula Terribas, parece coisa de jardim de infância. Parece briguinha escolar. Porque o vereador aqui de São Paulo, o Fernando Holliday, que é ligado ao Movimento Brasil Livre, guri bobo, entrou na história e pediu para acrescentar Moro ao nome dele. A gente vive um momento político brasileiro que é cinza, talvez o pior da história democrática republicana no país. Mark, ouvintes. É que não tem quase nada para resolver, né, Denian? A grande discussão política do Brasil é colocar o nome desse ou daquele nos senadores. Os ouvintes estão participando aqui ativamente, Denian. O Flávio aqui de Cascavel faz uma observação que eu também tenho essa dúvida, viu? Você percebeu já o sotaque do Lindenberg? É uma mistura de nordestino, né? Com carioca, e daí fica no meio do caminho ali, enfim, ele não sabe muito o que é. A Ana Paula de Rio Branco, também o Bruno Kozlovski aqui de Curitiba, a Catiane do Campo Comprido, enfim, muita gente aqui falando que na verdade o PT tem assistido muito aquele seriado americano, The Walking Dead. Diz que lá todo mundo tem um trecho lá, eu não assisti, mas segundo os ouvintes aqui, que todo mundo é Negan, sei lá como é que fala o nome. Ah, isso, o Negan. Negan, isso. Todos eles, é que assim, os vilões, entre aspas, lá do The Walking Dead, eles se dizem o nome do seu líder, o Negan. É perfeito. Quem foi o ouvinte que chamou a atenção? São vários, entre eles o Bruno Kozlovski aqui e a Ana de Rio Branco. A Ana e o Bruno têm razão. Tem o líder, o Negan lá é o nosso Lula. E aí todos eles, quando são perguntados o nome, eles respondem, eu sou o Negan. Então todos são Lula. E aí a gente trouxe para a vida real uma obra de ficção do Walking Dead. Tá perfeito, sublinho, assino embaixo. A Cláudia, a Cláudia de Cascavel aqui pelo WhatsApp diz que não consegue entender o porquê o PT continua chamando Lula de presidente, já que ele não é mais... não tem mais o cargo. E nem presidente do PT ele não é, né? Não, mas esse é um tratamento protocolar que não me parece errado. Quando alguém passou pela presidência do Brasil, será sempre chamado de presidente. Então o presidente Lula, o presidente Dilma, o presidente Fernando Henrique, como foi o presidente Itamar, o presidente Temer será chamado de presidente Temer quando deixar o governo. Isso eu até acho de menos. Eu não chamo de presidente, eu chamo de ex-presidente, porque é o que me parece mais correto. Mas esse é um tratamento protocolar, não só brasileiro, essa é uma praxe no mundo ocidental, pelo menos. Por exemplo, nos Estados Unidos se chama cada um dos presidentes americanos sempre de presidente. O presidente Bill Clinton, o presidente Barack Obama, o presidente George W. Bush. A utilização da expressão presidente, ela é também um respeito por aquele período em que a pessoa foi eleita e presidiu o país em questão. Então isso eu até não me incomodo muito. Mas eles se utilizam também de uma questão que é de praxe para tentar elevar a figura, na verdade, de um réu condenado, né? O que mais, Mark? Denê, tem o Venâncio Laboti, será que eu acertei o sobrenome dessa vez? Diz que é coisa de jacu, na opinião dele, de pé de chinelo. Que se quer mudar o nome, vai no cartório e muda. Não fica só fazendo onda lá no painel do Senado e da Câmara de Vereadores de São Paulo. Também tem a participação aqui do Caio Atan, falando que esses caras devem viver num estado alucinógeno. Não é possível. Faz uma piada aqui sobre a situação. Também tem muita gente participando aqui de outras cidades, viu, Daniel? A Jaque Rotava, de Guaraniaçu, no interior do Paraná. Também tem a Sheila Lara, o Neander Ramos,
a Mirna Azevedo Valente, a Sheila Lara, muita gente participando aqui. Aproveitar também, Denê, para mandar um abraço aqui especial pro Bruno Neves, ele que é tenente do Exército, lá da Comissão de Obras, aqui de Curitiba, e pro Mário Gurski, funcionário da Copel, todo mundo ligado aqui no RIC Mais Notícias. Muito bom, vamos fazer um intervalo agora e na volta a gente abre o bloco falando de um pedido da Associação dos Delegados da Polícia Federal para que haja a saída imediata do ex-presidente Lula da sede da PF em Curitiba e de que ele seja mandado a outro local, porque a quantidade de transtornos que é gerada com a presença do Lula no bairro Santa Cândida, na capital paranaense, é sem limites. RIC Mais Notícias. Agora 7h26, Denian, os ouvintes aí que estão participando ainda sobre a questão dos nomes. O Bruno aqui de Curitiba diz, colocar os nomes da planilha da Odebrecht ninguém quer, né? Também tem a participação da Ana Laura do Jardim das Américas, diz, colocar Lula no nome é fácil, quero ver cortar o dedo pra fazer a homenagem. Ouvinte mais ácido aqui. As pessoas também, né? Agora, a Duda Buck me mandou uma mensagem aqui, chamando a atenção para algo que é verdade, né? O ex-presidente Lula, naquele discurso ensandecido antes de ser preso na semana passada, ele disse que a partir de agora ele deixava de ser uma pessoa para ser uma ideia. E que esses deputados e senadores do PT levaram ao pé da letra, né? Por isso que incluíram o nome Lula nos seus nomes. E eu penso até, por um outro lado, Lula é um corrupto e um lavador de dinheiro. Lula é um bandido comum, um criminoso comum que está onde tem que estar os criminosos todos, de todos os partidos, na cadeia. Quando uma pessoa agrega o nome Lula a si, eu olho para a pessoa e já penso exatamente quem ela é. Porque é aquele que carrega o nome de um criminoso no seu próprio nome. E mais do que isso, se exalta, se sente orgulhosa de ter o nome de um bandido no seu próprio nome. O nome tem proteção jurídica, o nome é um patrimônio que todos nós temos. Quando nós manchamos o nosso próprio nome de propósito, isso demonstra bem a que ponto chega a falta de compromisso que nós temos com o Estado Democrático de Direito. Não me surpreende que essa turma do PT tenha feito essa pataquada. Me surpreende que gente boa tenha aderido a isso para criar nomezinho, usando aí o sobrenome do juiz federal Sérgio Moro, do Marcelo Bretas, da Lava Jato, para fazer brincadeira do outro lado. Isso demonstra apenas a primariedade, a infantilidade do debate político nacional. É lamentável. Mas eu esperava o quê? Exatamente isso. Daniel, perfeito. O que mais, Mark? Perfeito que você disse, até lembrando, os mais antigos diziam muito isso, né? O mais importante na vida é o nome. Manter o nome limpo, manter o nome bem conceituado, enfim. Daí a pessoa pega o nome e coloca lá no meio um nome de um condenado 2 vezes pela justiça, em 2 instâncias e com mais um caminhão de processo para responder. Mas cada um faz o que quiser da vida, né? Falando em caminhão de processos, Mark, qual que é a próxima decisão do juiz federal Sérgio Moro sobre o Lula? Só pra gente pontuar o ouvinte, teve esse caso que ele está preso, que é o do triplex do Guarujá. O que vem pela frente aí nas próximas semanas? Daniel, vem pela frente uma sentença, deve ser a segunda sentença contra Lula, no caso do terreno que a Odebrecht teria repassado ao Instituto Lula e também um apartamento ali vizinho à cobertura do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Segundo o Ministério Público Federal, os 2 imóveis foram repassados pela Odebrecht como propina em contratos da Petrobras. Eu tinha programado aqui outra coisa para entrar agora, Daniel, mas vamos puxar essa linha aqui e já trazer, porque ontem Moro ouviu o Marcelo Odebrecht nessa ação que eu disse agora. O empreiteiro deu mais detalhes de uma série de e-mails que comprovariam que a construtora repassou sim propina ao Instituto Lula. Odebrecht reafirmou que o advogado Roberto Teixeira, compadre de Lula, Paulo Camoto, presidente do Instituto, e Antônio Palocci, citado nas planilhas de propina da Odebrecht como italiano, participaram da compra do terreno. Tá bem claro, não tá, Daniel? Isso só se desenhar, né? O Marcelo Odebrecht, depois que abriu a caixa de ferramentas, aí ninguém segura, né?
é bom a gente lembrar que esse caso lá do apartamento vizinho do Lula e o do terreno do Instituto Lula é Odebrecht na veia. Foi corrupção da Odebrecht, não foi, Mark? Exatamente, né? Exatamente. Por 3 contratos da Petrobras. Então a gente pode afirmar sem medo de errar que haverá uma segunda condenação do ex-presidente Lula, também por corrupção e lavagem de dinheiro, nesse caso aí do terreno do Instituto Lula em São Bernardo, em São Paulo, né, na capital paulista. Isso. E aí o apartamento de São Bernardo do Campo. Então é aquela pequena corrupção que veio junta, grudada à grande corrupção do desvio de recursos na Petrobras e em outras áreas do governo, que tomou de assalto o nosso dinheiro por essa quadrilha, por essa organização criminosa que tomou o poder no Brasil. Denian, mas posso discordar de você numa coisa? Diga. Não é tão pequena não, viu? Foi 12 milhões o terreno do Instituto Lula. Pois é, né? Porque, mas perto do que eles roubaram da Petrobras, Marcos, claro. É assim, claro que é um monte de dinheiro. É um dinheiro que nós, como cidadãos comuns que somos, eu, o Mark, o Terribas, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, a gente não vai manusear 12 milhões de reais na nossa vida nunca. De uma vez só. De pegar 12 milhões e jogar para lá ou para cá. Não faz parte da nossa vida. Mas perto da quantidade de dinheiro que foi desviada da Petrobras, segundo o levantamento da Lava Jato, o montante total do roubo do dinheiro público foi de quanto, Mark? 5 bi. Até agora, 5 bilhões de reais. A gente está falando de 5 bilhões de reais. É um dinheiro que, se a gente tentasse imaginar, só pro ouvinte ter uma ideia. Lembra daquele dinheiro que foi encontrado num apartamento que era dinheiro do Gedel Vieira Lima? Aquele dinheiro que era um dinheirão sem fim, que ficava em caixa, em mala, tudo aquilo ali era 50 milhões. E a gente está falando de 5 bilhões de reais. Que isso se descobriu 5 bilhões de reais. Então, por isso que eu falo da pequena corrupção. Mas mesmo a pequena corrupção é um dinheirão sem fim. Imagina 12 milhões, né? E o Marcelo Odebrecht entregou agora os e-mails. Você já sabe o que o PT vai dizer quando vier a condenação do Lula, não sabe, Mark? Ah, que não tem prova, né? Que não tem prova, claro. Se não tinha prova no triplex, nesse processo aqui, Denian, essas provas são mais do que sobradas. No processo do sítio, então, aí o batom na cueca tem até coração, assim, sabe? Quando desenha coração. Muita prova que comprovam as irregularidades lá. Denian, um bastidor dessa audiência de ontem, teve novo bate-boca, viu? Entre o Zanin, advogado de Lula, e o juiz Sérgio Moro. Eles ficaram ali quase 10 minutos do início da audiência batendo boca, porque foi o seguinte: essa audiência de ontem, esse reinterrogatório, foi um pedido da defesa de Lula, que queria ouvir o Marcelo Odebrecht sobre esses e-mails. Só que quando chegou lá na hora, o Zanin desistiu. Não, porque eu não tive acesso aos e-mails, não quero mais fazer perguntas. Aí o Moro perdeu a paciência, chegou a falar: vocês estão de brincadeira aqui com esse juízo. E o clima esquentou, depois resolveu, mas teve bate-boca mais uma vez. Lula pediu audiência, na hora que o Moro marcou, quando na hora de acontecer, quase deu para trás. Então, você imagina o tipo de atuação profissional do Dr. Cristiano Zanin. Ele é um homem encanzinado, ele vai à luta, ele usa de todas as armas que tem na defesa de seu representado, mas de fato, nesse caso, é um deboche com juízo. Você pede a oitiva de uma testemunha, se prepara a oitiva dessa testemunha, e aí chega na hora, o advogado diz: não quero mais ouvir porque eu não tive acesso ao e-mail. Vamos parar com isso, né? Você está falando de um processo de natureza criminal que hoje, além de toda a importância que tem uma relevância do ponto de vista político. A gente tem um réu preso em segunda instância, iniciando o cumprimento da pena, é mais um processo contra ele, e nós falamos de um ex-presidente da República. Então, quando a coisa leva para esse lado, e aí fica aquele bate-boca interminável, e o juiz federal Sérgio Moro de fato se irrita, né, Mark? Se irrita. Mas qualquer um se irritaria, né, Denian? Mas ele se irrita daquele jeito jurista educado, sabe como? Ele não levanta a voz e tal, ele pontua as coisas de forma mais incisiva, mas não levanta a voz, não grita com ninguém, enfim.
mas qualquer um ficaria irritado. Você pede uma coisa, a pessoa dá, e daí na hora você não quer mais? Qualquer um ficaria irritado, né? Sem dúvida. Bom, agora são 7h35. Antes da gente falar sobre o pedido da Associação dos Delegados da Polícia Federal para tirar o Lula do prédio do bairro Santa Cândida, vamos dar mais espaço aos ouvintes aí, Marcos Souza. Nenê, muitos ouvintes aqui participando da nossa programação. O Augusto, aqui do centro, ele conta aqui que trabalhou em uma empresa que fazia creches para o governo. Segundo ele, cada creche custava 1,5 milhão. Logo, esses 12 milhões que foram desviados no Instituto Lula dariam para fazer 6 creches, diz o ouvinte. Essa conta é importante, Nenê, para a gente ter a dimensão do dinheiro que está indo rala abaixo, né? São 6 creches de mães que não podem trabalhar, que tem que ficar vivendo em casa, que poderiam ser construídas, mas foram lá pro Instituto do Lula. Também tem a participação aqui dos ouvintes pela live. O Daniel Skroski diz que ele acha que não tem nenhum morador de Santa Cândida feliz. Daqui a pouco não vamos falar sobre isso, viu, Daniel? A repercussão na cidade sobre esse acampamento do MST e seus afiliados lá no Santa Cândida tem sido enorme. As pessoas estão revoltadas com isso. Nós ontem soltamos uma matéria aqui, Daniel, lembra sobre aquela senhora, Daniel, que reclama que não pode nem trabalhar, não pode nem sair de casa, que o pai tem 90 anos e ela fica ilhada lá. Deu uma repercussão tremenda, novos moradores nos procuraram, daqui a pouquinho esses detalhes. A participação aqui também pela live da Neander Ramos, ela diz que mimimi não tem prova, mimimi é golpe, Daniel. É. Então tá bom. 7h37. Os delegados da Polícia Federal querem tirar o Lula do bairro Santa Cândida, querem que o prédio da Polícia Federal sirva ao trabalho da Polícia Federal, o que hoje é bastante difícil. Quem precisa, por exemplo, fazer o trabalho de emissão de passaporte, tá com a vida dificultada em Curitiba. Qual que é o pedido direitinho, hein, Mark? Exatamente, eles querem que Lula deixe a Polícia Federal, segundo o sindicato dos delegados. Isso está atrapalhando não só a rotina do bairro, como a própria polícia, que tem que se preocupar, Daniel, em vez de fazer o seu trabalho, que é investigar, que é emitir passaporte, que é emitir registro de antecedentes criminais, em fazer a segurança do ex-presidente, como explica o presidente do sindicato dos delegados, Algacir Mikalovski. Tem razão da dificuldade de atendimento das pessoas que procuram a federal por vários motivos, da Polícia Federal, a nossa sede, a questão de passaportes, a questão dos documentos em geral de viagem, inclusive pessoas de outros países que não têm imediatamente nada a ver com essa questão, a questão das armas, e vários atendimentos da Polícia Federal estão sendo prejudicados em razão da preeminência desse condenado. Além disso, nossos servidores, que deveriam estar fazendo um trabalho de investigação, um trabalho amplo, um trabalho que é nossa obrigação, estão sendo obrigados a trabalhar na segurança do prédio, o que para nós representa um grande prejuízo em termos do nosso trabalho e que é a nossa atividade fim. Os delegados querem que o ex-presidente seja transferido para uma unidade prisional que tenha condições de efetivo e estrutura para abrigar Lula. A Federação Nacional dos Policiais Federais rebateu o pedido do sindicato e disse que a transferência do ex-presidente teria um custo muito alto para os cofres públicos. O delegado Mikalovski rebateu a nota. Não cabe a essa federação analisar custos, mesmo porque é um custo para a manutenção desse condenado aqui, e essa questão ela tem que ser analisada pela Justiça Federal. E eu acredito que quem tem mais propriedade para falar é quem trabalha aqui nesse prédio. A senadora Gleisi Hoffmann criticou o pedido dos delegados e disse que eles tratam a prisão do ex-presidente de maneira desrespeitosa. De acordo com ela, os manifestantes também não deixarão as imediações da Polícia Federal. Deninha, tá aí a Gleisi Hoffmann. Eu só acho que a gente tem que fazer um serviço à população, Deninha. Cada vez que um petista entrar no ar dizendo que a prisão é injusta e ilegal, nós temos que explicar que isso é mentira. Mas é mentira mesmo. A senadora Gleisi Lula, ela fica nessa tentativa de tentar construir uma narrativa que é uma narrativa que o PT quer vender à sociedade. Mas essa narrativa é uma mentira. É a mesma narrativa do senador Lindbergh Lula. Os dois que usam o nome do corrupto no próprio nome. Então, o que o PT tenta fazer é induzir a população a acreditar numa versão que é uma fantasia. Não tem nada de prisão ilegal, a prisão é absolutamente normal. E quanto a essa manifestação lá no bairro Santa Cândida, eu quero repetir o que eu disse ontem aqui. Eu tenho muita pena dos integrantes do MST. Estão recebendo dinheiro, um prato de comida feito de qualquer jeito,
alimentação lamentável e essas pessoas servem pela situação de marginalidade que vivem à margem de uma vida digna, se prestam a servir de massa de manobra a um partido político e a um movimento dos trabalhadores sem terra. Essas pessoas, elas são feitas para servir a uma ideologia que sequer elas dominam e entendem. São treinadas a isso. É lamentável também a situação dessas pessoas que se prestam a esse tipo de situação porque não tem o que comer, porque precisam ganhar R$30 por dia, como eu recebi diversos áudios ontem nesses grupos de WhatsApp de moradores desesperados com essa situação, e os moradores têm ido conversar com as pessoas e as pessoas dizem que estão recebendo lá R$30 por dia em que elas permanecerem acampadas em Curitiba. É uma situação deplorável, então eu acho que é bastante razoável o pedido do Sindicato dos Policiais, dos delegados da Polícia Federal, para que o ex-presidente Lula seja levado a um outro local. Vamos falar dos moradores, Mark. Exatamente, Denê. Conforme falamos no jornal aqui ontem, além de terem as calçadas tomadas pelos manifestantes e de diversos outros transtornos, os moradores do bairro Santa Cândida ainda precisam lidar com constrangimentos, como relatam os proprietários das casas que não quiseram ser identificados por medo de repressão. Você entra, você está sendo acuado, eles olham, eles te provocam, chamam você de coxinha, justamente que eles querem arrumar confusão. Que a nossa rua está fedendo, é um cheiro assim que é de como se fosse um esgoto a céu aberto. Eles começam 7h30 a tocar um tambor lá que ninguém consegue mais dormir, né? A gente vai dormir cansado, acorda cansado, estressado, pessoas doentes em casa, ninguém fica mais tranquilo. Hoje mesmo, tá? Nós pedimos para um camarada ir fumar a maconha dele do outro lado da rua, onde ele quisesse, mas não ali, porque o cheiro estava vindo para nossa sala. Tem que tomar providência, nós somos nós. Só que nós estamos em minoria. Ali é um bando, na verdade, que eu acho que é um bando. E tem que ser feito alguma coisa. Nós não vamos ficar tranquilos mais. Daí, portanto, Denê, a indignação e o relato dos moradores que estão sobrevivendo aí em meio a esse caos. Alguns moradores estão fazendo um abaixo-assinado pedindo o cumprimento da liminar que proíbe acampamentos na cidade. Um dos líderes do acampamento, Pedro Carrano, reconhece que a mobilização mudou a rotina do bairro, mas diz que eles estão tentando ter uma boa relação com os moradores. A gente sabe que é uma situação específica, uma situação histórica específica, que a gente quer resolver, inclusive com a liberdade do presidente Lula. Não estamos aqui por princípio, mas porque a necessidade dos fatos trouxe. E temos também tido toda a tranquilidade na segurança, ao dialogar com os moradores, a dialogar com quem entra. É sempre num clima de tranquilidade. E hoje, Daniel, o movimento deve ser intenso na sede da Polícia Federal, isso porque o ex-presidente deve receber a visita de familiares. Ontem, que foi o dia oficial de visitas, conforme adiantamos aqui nesse jornal, Lula não recebeu ninguém na cela onde está preso, porque a Polícia Federal quis evitar que familiares de Lula e de delatores que prestaram depoimentos contra o petista se encontrassem. Pois é, a fala desse líder do MST... Terribas, eu vou pedir para você soltar de novo a fala do líder do MST e vou pedir ao ouvinte que suba um pouquinho o volume do seu rádio e preste atenção no vocabulário utilizado pelo líder do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e perceba se um líder sem terra fala desse jeito. Perceba se ele é um homem do campo, perceba se ele é um homem que vive da agricultura familiar ou se ele é um líder de movimento do PT e de movimento ideológico a manobrar as pessoas. Ouça a fala desse sujeito e veja se ele tem alguma coisa a ver, o Pedro Carrano, veja se ele tem alguma coisa a ver com o movimento sem terra. Ouça aí. A gente sabe que é uma situação específica, uma situação histórica específica, que a gente quer resolver, inclusive com a liberdade do presidente Lula. Não estamos aqui por princípio, mas porque a necessidade dos fatos trouxe. E temos também tido toda a tranquilidade na segurança, ao dialogar com os moradores, a dialogar com quem entra. É sempre num clima de tranquilidade. Percebeu? Isso não tem nada a ver com o movimento social.
Isso não é gente lutando por direitos. Isso daí é um infiltrado, como sempre foi, do Movimento Sem Terra, de alguém vinculado ao PT, para fazer o discurso do enfrentamento político, partidário e ideológico. E essas pessoas são usadas como massa de manobra por figuras como esse Pedro Carrano, que é formado em jornalismo. Eu me nego a dizer que o sujeito é jornalista. Jornalista não é isso aí. Ele é formado em jornalismo, ele estudou jornalismo. Ele não é jornalista. Mas ele se utiliza de uma liderança que lhe foi dada para vender a sua miçanga ideológica. É isso aí. Ele não tem nada a ver com o Movimento Sem Terra. Ou a gente vai dizer que um homem do campo fala desse jeito? É claro que não fala. Para mim, a fala desse cidadão que está criando transtornos à cidade, aos moradores, está transformando a vida de todo mundo em um inferno. Essa é a realidade. O relato dos moradores que nós trouxemos aqui há pouco no jornal é um relato que fala por si. Você já tinha ouvido falar desse líder do MST aí, Mark? Não tinha ouvido falar não, Daniel. Eu sei que ele é jornalista daquele Brasil de Fato, que é um jornal ligado à esquerda, mas não sabia que ele também era líder de acampamento por aí. Então, imagina, o líder do acampamento é um jornalista do Brasil de Fato. Então, o resumo dessa história toda a gente já está cansado de saber qual que é. São agora 7h48, momento do ouvinte na Jovem Pan. Daniel, o ouvinte Marcelo, do bairro Tanguaca, em Curitiba, pergunta se a Gleise dorme junto no acampamento. Não. Não, né? Nem ela, nem Lindenberg, nem Manuela Dávila, nem o Haddad, que veio pra cá. Todo mundo vai pro hotel. Eles vão lá, fazem como se diz no linguajar do povo, o fervo, e depois vão dormir na cama quentinha dos hotéis de Curitiba. Tem a participação aqui do nosso ouvinte, o João Manuel, pergunta se existe alguma questão judicial que impeça que o ex-presidente seja transferido. Não há, né, Daniel? Não, mas é que essa sala onde o ex-presidente Lula está cumprindo a sua pena em Curitiba, ela foi devidamente montada para isso a pedido do juiz federal Sérgio Moro. Para que haja uma transferência, precisa que tenha um local exatamente desse mesmo jeito, num quartel do Exército ou em algum outro local, que seja possível dar ao ex-presidente Lula aquilo que a lei lhe assegura, pelo fato de ser ex-presidente da República. Então, ele está num lugar adequado, na sede da Polícia Federal. Se trocar de lugar, precisa se garantir o mesmo tipo de situação. E isso não acontece do dia para a noite, e esse é um pedido que terá de ser feito ao juízo da execução da pena, e não há nenhuma garantia de que esse pedido vá prosperar. Dani, a discussão que se tem hoje internamente na Polícia Federal com a Justiça Federal é que Lula possa ir lá para o bairro do Pinheirinho, no quartel da 5ª Região Militar. Aí a pergunta que fica é, será que os manifestantes vão se transferir para o Pinheirinho? Vão parar de prejudicar os moradores do Santa Cândida e vão começar a prejudicar os do Pinheirinho? Ah, mas não tenha dúvida disso, né? O líder dessa atuação aí do MST, o Pedro Carrano, ele tem uma longa trajetória ideológica. Eu recebi aqui no meu WhatsApp do Daniel uma postagem dele na disputa pela vice-presidência da Federação Nacional dos Jornalistas. Então, na verdade, ele é um profissional da comunicação social que dedicou a sua vida ao sindicato. É mais um sindicalista a serviço do Lula. É mais um sindicalista a serviço do PT. E é mais um sindicalista, agora líder do Movimento Sem Terra, na organização de um acampamento. Esse é o Brasil sindical que nos foi legado pelo ex-presidente Lula e pelos partidos satélites que giram em torno do PT. O momento é terrível. Eu quero me solidarizar com os moradores do bairro Santa Cândida e peço ao ouvinte que imagine essa gente na frente da sua casa. Esses coitados do MST na frente de sua casa, porque eles são massa de manobra. É um monte de gente que precisa ganhar os 30 por dia para
ter um mínimo de dignidade. Denilson, eu sinto pena dessas pessoas. Você é pai de família, imaginou a situação que o ouvinte, o nosso morador de Santa Cândida contou aqui no ar? O sujeito tá fumando maconha na porta da sua casa, tem que pedir, por favor, se retire daqui, e o cara fica lá, na frente da sua família, fumando maconha, tocando bumbo, de madrugada. Imaginou a situação? Não, tu imagina. E esse tipo de situação, ela tende a perdurar, né? Se fosse terminar amanhã ou depois, mas não. Você passa a ter a sua rua como se fosse um esgoto a céu aberto. Há um interdito proibitório, uma decisão da justiça que impede esse acampamento. Só que para tirar essas pessoas de lá tem que usar da força. E tudo o que eles querem nesse momento é uma confusão com a PM. Tudo o que os manifestantes desejam, os líderes, né? A turma do PT, tudo que eles querem é uma confusão com a PM para se dizerem perseguidos. Então, a decisão do governo do estado também é correta de não usar da força para tirar as pessoas do meio da rua. As pessoas terão de se revestir, os moradores lá do Santa Cândida, de uma enorme paciência. Não há outro caminho. Denê, tem ouvintes aqui participando da nossa programação falando que se eles forem para o Pinheirinho, a coisa vai ficar diferente, porque lá no entorno do quartel tem uma vila militar. Então vão ser militares os vizinhos, entre aspas, do acampamento, se eles se mudarem para lá. Então, daí só Deus sabe o que vai dar. Vamos aguardar para ver os próximos capítulos dessa novela. Tem um ouvinte aqui, Denian, o Rafael, eu acho que é de Curitiba, veio truncada a mensagem aqui, mas ele tá reclamando do jornal aqui, Denian. Diz que a gente dá muito spoiler do que vai acontecer. Vocês falaram que o Lula ia ser transferido e olha, tá se concretizando. Vocês falaram que ia ser preso antes do negócio e tá se concretizando. Vamos parar de falar, Denian. É o jornal do spoiler. Aqui você sabe primeiro fazer o quê, né? O Mark, lá na Polícia Federal, os serviços eles seguem normais, por exemplo, a emissão de passaporte. Quem tem horário marcado, isso tudo continua. Só tem o transtorno para a chegada mesmo das pessoas, é isso? Isso, continua, os serviços estão mantidos. Agora, para as pessoas chegarem até o local, tá bem difícil. Por exemplo, até uma dica pro pessoal que vai, por exemplo, fazer o passaporte, tirar o passaporte hoje, tem que levar aquela guia paga para você provar pro policial que tá ali no cordão de isolamento que você tem por que entrar na PF. Senão não entra. Então as pessoas estão sendo prejudicadas no sentido logístico da coisa. A PF funciona, mas para chegar até ela tá muito complicado, o acesso tá dificultado. Lembrando, Enem, que a APF é uma área de segurança, ou seja, ela tem que ter o acesso livre, liberado, até para questões de emergência. E isso não acontece hoje por conta dos baderneiros que lá estão em volta. Muito bem, vamos embora, Marcos Souza? Vamos, Denê, só antes de ir embora, registrar aqui a participação do Gustavo Balesteiro Sela. Ele é otorrinolaringologista, fã do jornal, sempre tá na escuta. Um abraço pro Dr. Gustavo. Sabe que eu tenho um defeito. Um monte de gente que cruza com a gente em tudo que é lugar pede assim: poxa, Denian, manda um abraço lá pra mim, eu ouço o jornal todos os dias. Aí eu anoto num papelzinho, coloco no bolso e depois eu perco o papelzinho por aí. Eu vou passar a fazer o seguinte, prometo, vou criar uma pastinha no celular e vou ficar anotando para mandar os abraços lá. Aí eu prometo pra pessoa que, pô, vou te mandar um abraço. Aí eu não mando, fico pensando que lá do outro lado o cara deve pensar, pô, mas é um arrogante aquele Denian, né? Me prometeu e não fez. Não tem nada de arrogância, que eu sou um atrapalhado, eu jogo tudo fora. Então vou criar uma pastinha no celular para salvar bonitinho, porque tô pagando mico, Marcos. E tem muita gente ouvindo, né? Todo mundo fala, manda um abraço. O que a gente vai lembrando, a gente registra, mas é que é tanto pedido às vezes que passa batido. É isso aí. Vamos embora, gente? Vamos embora. Não tem como tocar um sonzinho hoje aí, Ribas? O que você quer ouvir? Fala aí pra gente. Eu queria ouvir uma música em homenagem aos moradores lá do Santa Cândida. Do Santa Cândida? É. Qual? Ter uma casinha branca de... Essa? Com quintal e uma janela. Pra ver só o povo pra do ver PT. o sol nascer. Pô, essa música é bonita, Vambora? né? Tá, e que música você quer? É que vai ter o show do Erasure aqui em maio, promoção exclusiva da Jovem Pan. Não tem como a gente tocar aí uma música do Erasure, assim, pra quem tá no carro agora subir o som e arrebentar tudo? Vamos falar a verdade aqui, Teu. O Denê tá falando isso, que tem um pedido subliminar por trás dessa música aí. Não, ele quer ingresso pro show. Não, mas o Denê é um pedinte mesmo. Escuta, a RW7 já me mandou o meu ingresso. Então tá pagando a conta.
É um que tá pagando a conta. É um pedinte mesmo. Não, mas me mandou. Showzaço. É um dos abraços que eu tenho que mandar no ar. É óbvio que eu iria ao show do Ereger. Eu ganhei um agrado porque... Enfim, porque a turma é do bem. A Lava Jato, vai ter a Lava Jato dos ingressos. A Lava Jato não, mas esse show do Ereger é muito legal. É 10 de maio no Positivo. A Jovem Pan Curitiba é promoção exclusiva nossa. Nós somos a rádio oficial. E aí o pessoal que não quer ficar pedindo ingresso, que nem o Denian, pode comprar os ingressos no disqueingressos.com.br, tá? O pessoal que tá querendo ir lá. E daí você vai poder ver o Denian e o Ereger. Isso! Olha só! E incomodem bastante o Denian. Pois o Ereger é muito bom, Terribas. É muito bom demais. Toca uma pô. Vamos tocar o Ereger. Vai tocar do Ereger aí? Eu vou tocar, vou escolher uma aqui e vou soltar já. Então tá. Então amanhã a gente se fala. Tchau.